podcast número 70 do Incursion. Hoje eu vou ter um bate-papo com meu amigo Rafael da Argus Defense. É que existe esse negócio de tipo, que é o convencional, ele não precisa do CQB especializado, mas a área de operações especiais precisa ter o especializado, mas assim, o convencional não pode, entendeu? Eu não sei qual que é a vibe disso aí, tipo, mas eu sei que existe um negócio, tipo, porra, por que você vai passar CQB avançado assim pro convencional? Ué, se a unidade, se o cara ele quer aprender, se a unidade ou se o pelotão quer aprender um CQB mais avançado, eu não vejo problema, mas para algumas pessoas talvez isso seja um problema, não sei por quê. É uma longa discussão, prós e contras são apresentados nessa discussão, mas eu te garanto uma coisa, essa discussão ela vai ter uma base enorme sobre, sobre um pilar chamado ego, Ah, sim. né? Sim, Infelizmente. Então, o que que acontece? sim. Fulano precisa desse conhecimento, aí eu chego e digo, não, não precisa. Aí eu vou agora para o motivo pelo porquê ele não precisa. Ele está aqui na capital, São Paulo, João Pessoa, como nós chamamos, e aqui tem uma tropa de operações especiais que pode chegar no local muito rápido. E essa tropa vai chegar no local com, com toda uma logística, com armas, com equipamentos de proteção coletiva, enfim. Ele Sim. chega com uma logística para suporte daquele evento. Aí então você fala assim, ah, não, realmente se tem essa tropa perto, então realmente faz sentido não transmitir esse conhecimento. Até porque esse conhecimento vai levar tempo, vai para que todo mundo chegue num nível de performance autônomo ali, onde os movimentos vão ser fluidos, enfim, vai levar muito tempo. E essa tropa não faz isso rotineiramente. Então, Entendi. dedicar tempo a esse tipo de treinamento seria muito mais vantagem dedicar o policiamento motorizado, por exemplo, a tiro nessa condição, a um policiamento montado fazer isso, enfim. Entendi. Então, em vez de eu dedicar tempo Uhum. para aquela demanda, eu poderia dedicar para outra, que é realmente o carro-chefe daquele grupo. Ponto, beleza. Sim. Mas o mínimo do conhecimento, às vezes, é necessário, principalmente quando a gente relaciona distância entre os extremos. Vamos lá, mas volta a dizer, não, é uma cidade que está muito longe e está tendo muita ocorrência lá de crime contra o patrimônio, o pessoal está roubando as casas e em alguma dessas ocorrências já teve refém. Então, o conhecimento mínimo, nem que for abordagem à edificação, pode ser passado. Mas aí surge outra dúvida, né? Se a gente vai destrinchando essa bola e vai. É tipo uma cebola, vai tirando várias capas e sempre tem mais uma capa e a gente vai a abordagem de edificação seria ou não um CQB? Aí tem correntes doutrinárias que dizem, não porque o CQB tem todo um aparato logístico em uma atuação em grupo de médio ou grande grupo simultâneo. A abordagem de edificação já vai envolver duas ou três pessoas, mas tem uma pegada agora de CQB on-man, né? Ou seja, um homem só fazendo CQB. E aí, velho? Entende como as coisas ficam indo e voltando, o conhecimento ele é muito dinâmico. Tem uma mística muito grande, né, em relação a isso pode ser passado, isso não pode ser passado. E aí, cara, esse treinamento acaba sendo, como é que eu posso te falar? Não atinge um nível tão elevado. Às vezes, um conhecimento como um CQB, por exemplo, alguém que está vestindo uma roupa diferente, um uniforme diferente, está com seu plate, com seu M4, com mira holográfica, lanterna, a porra toda. Aí o cara olha pro cara que tá na viatura assim de lado que faz intervenção 10 mil vezes mais do que ele. Sim. Eu fui desse tempo de restringir determinados conhecimentos. Isso é fato, Uhum. tá? Mas eu acho que tem um momento que você tem que pesar assim e ser racional, Rafa, no sentido de, pô, peraí, o cara tá a 600 quilômetros da nossa base aqui. E eu estou falando enquanto integrante de uma unidade especializada, por exemplo, e o cara tá a 600 quilômetros lá, tá, o pau tá quebrando de ocorrência com refém, de ocorrência com rouba-banco, enfim. Uhum. E eu vou me deslocar daqui para lá e vou passar.
metade do conteúdo, eu podendo dotar aquele camarada lá com um conteúdo, óbvio, tem um limite, né? Até pela questão logística daquela unidade, aquele cara que está afastado do grande centro, ele normalmente ele ainda não tem o mesmo recurso da capital, né? Isso é mais um exemplo da polícia, calça 40. Então, o cara que está na cidade, por exemplo, aquele Cajazeiras, que é a 600 quilômetros da capital João Pessoa, por exemplo, esse cara lá, se tiver uma ocorrência com refém, ele não tem um arete, ele não tem um escudo balístico, ele não tem Sim, uma sim. sonda, entende, cara? Então, o que é que eu posso transmitir para que o resultado dele seja potencializado e o risco minimizado? Aí Aqui eu também tenho que tem a fazer mesma esse coisa. debate. Desculpa te interromper. Aqui tem a mesma Isso, coisa, não, quase. certo. De algumas unidades, eu falei sobre isso no último podcast, não sei se você ouviu o último podcast. A gente estava conversando sobre, né, sobre as unidades táticas e as unidades mais especializadas aqui também do estado, que algumas elas têm a capacitação, né, elas têm a nomenclatura como capacitada, mas muitas vezes ela não é capacitada para atuar numa situação de intervenção muito mais séria, entendeu? Pois é, então eu tenho que fazer um juízo de valor acerca do que eu realmente eu preciso passar para aquele meu irmão, para que amanhã no telejornal não saia a manchete dizendo assim, policial militar morre durante confronto em tal cidade. Eu não quero ver essa manchete. Então, o que é que eu posso fazer pro cara? O cara tem um fuzil X, não é o melhor fuzil, mas é um fuzil. O cara tem uma submetralhadora, não é a melhor, mas ele tem uma submetralhadora. Então, pô, o que é que eu posso fazer para montar para esse cara? E não levar lá um prato feito, né? Aquele prato feito de arroz, feijão, macarrão, pedaço de carne. Sim. Porra, eu tenho que levar pro cara lá, meu irmão, qual é a tua demanda? Olha, eu tenho demanda disso, disso, disso. E lá eu monto meu treinamento, todo previamente que tenho essa informação, eu monto o treinamento para atender aquela demanda. Por que tu não vai semana que vem de novo naquela cidade? Tu não vai naquela cidade novamente, então, nem tão cedo. Então, o que tu vai fazer hoje vai ser verdade para os caras até que chega alguém e fale o contrário. Uhum. Ou fale algo mais novo. E esse até que alguém vá lá pode demorar muito tempo. E nesse muito tempo, aspas, muita coisa pode acontecer, velho. Então, às vezes a gente. Um dos maiores exemplos disso, na verdade, eu vou até citar São Paulo, é o atirador designado. Né? O atirador designado. Para mim, é uma forma de potencializar absurdamente a ação da polícia, dotando pessoas com equipamentos mínimos que sejam, técnicas pelo menos mínimas que sejam, mas o camarada pode suprir uma demanda, ele pode fazer a diferença num evento ali que realmente assim, a bandidagem vai sentir que ali tem alguma coisa diferente, né? Sim. Porque normalmente não tinha, mas agora tem, Eu acho interessante sabe? Então, esse negócio pode do falar. atirador designado. É, como sempre, eu sempre vou ponderar por alguma coisa aqui no podcast, mas a minha ponderação mesmo é em relação, por exemplo, eles desenvolveram, né, esse curso de atirador designado, mas desenvolveram, mas aí tem esse déficit também na parte de outros treinamentos, de outras coisas específicas, na parte de emboscada, principalmente na parte de CQB, que eu acho extremamente importante. E CQB é algo seríssimo. Aliás, eu vou fazer um podcast com alguém extremamente capacitado para falar sobre CQB futuramente, porque CQB é algo muito sério no Brasil. Assim, é algo até polêmico de se falar que o CQB no Brasil ele tá ainda muito antigo em determinadas áreas do país. Então, assim, tem esse baixo desenvolvimento em técnicas, em ações e tudo mais. E agora foi criado, né, também o atirador designado. Então, sim, poderia ter trazido mais, né? Poderia ter trazido além do atirador designado outras oficinas para as unidades, né, poderem se especializar mais em outros aspectos do serviço policial além do atirador designado, né?